Eu sempre ouvi falar de coisas estranhas acontecendo em cidades pequenas, especialmente em lugares afastados, onde a escuridão parece engolir tudo ao redor. Mas nunca imaginei que algo tão inacreditável fosse acontecer comigo. E o pior de tudo, que eu fosse ser um dos protagonistas dessa história, uma história que muitos diriam ser fruto da minha imaginação, ou apenas um exagero. Eu mesmo hesitei em contar para as pessoas o que vivi, mas sei que essa experiência mudou minha vida para sempre. Era o ano de 1966, e eu estava com um grupo de amigos, numa noite aparentemente comum, sem nada que indicasse que estávamos prestes a ser envolvidos em algo tão sobrenatural. Como qualquer jovem da minha idade, estávamos apenas buscando diversão, saindo para dar umas voltas pela cidade e curtir a liberdade de uma noite sem compromissos. Point Pleasant era uma cidade pacata, e o tipo de lugar onde as pessoas se conhecem e sabem da vida um do outro. No entanto, naquela noite, a cidade parecia diferente. Não havia nada visivelmente anormal, mas a atmosfera estava pesada, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu e meus amigos saímos do centro da cidade, onde passamos algumas horas conversando, e decidimos seguir para uma estrada rural, onde costumávamos dirigir para curtir o vento e a noite. O clima estava estranho, mas não dava para apontar o que exatamente nos fazia sentir desconfortáveis. Estávamos todos no carro, rindo e conversando, quando algo chamou nossa atenção no campo ao lado da estrada. Algo se movia entre as árvores, mas a essa altura já estávamos acostumados com os sons da floresta, então não demos muita importância. Foi quando a figura apareceu pela primeira vez, saltando entre as sombras das árvores. Eu posso dizer que nunca vi algo tão bizarro na minha vida. No começo, pensei que fosse um grande animal, talvez um urso, mas logo percebi que estava diante de algo muito mais incomum. A criatura, ou o que quer que fosse, estava de pé, não rastejando ou se arrastando como um animal. Sua postura era ereta, e seus movimentos eram rápidos e precisos, como se fosse capaz de se deslocar com uma agilidade sobrenatural. Meu primeiro pensamento foi de que era apenas um truque da nossa mente, uma ilusão causada pelo breu da noite. Mas logo, os outros no carro começaram a apontar e a gritar, confirmando o que eu estava vendo. A criatura tinha os traços de um homem, mas não havia nada humano nela. Seus olhos eram de um vermelho brilhante, que parecia refletir a luz do farol do carro, e seus dentes eram afiados, como se fossem de um predador. O corpo parecia coberto por uma pelagem espessa, e a criatura se movia com uma graça que nenhum ser humano poderia imitar. Eu sabia que estava vendo algo que desafiava todas as leis da natureza, mas, ao mesmo tempo, a adrenalina era tão forte que me impedia de reagir. Por alguns momentos, ficamos paralisados, apenas observando enquanto a criatura se aproximava cada vez mais. Eu podia sentir o medo tomando conta de mim, mas minha mente estava em um estado de negação, tentando convencer-me de que não era possível. Talvez fosse um animal raro, ou talvez alguém estivesse pregando uma peça em nós. Mas algo dentro de mim dizia que não era o caso. A criatura continuou a avançar, sem parecer temer o nosso carro, e por um instante, parecia que ela estava nos observando também. Foi então que ela começou a se mover mais rápido, se aproximando da estrada, como se estivesse nos seguindo. A sensação de pavor foi imediata. Eu não sabia o que fazer. Meus amigos começaram a gritar, e foi quando percebi que o que quer que fosse, não estava ali apenas para nos assustar, mas para nos caçar. O carro estava em movimento, mas mesmo assim, a criatura parecia ganhar terreno, movendo-se com uma velocidade impressionante, algo impossível para qualquer animal. Eu acelerei o carro, e foi aí que percebi o verdadeiro horror. A criatura começou a correr atrás de nós, mantendo uma velocidade que desafiava qualquer lógica. Eu nunca imaginei que uma criatura pudesse ser tão rápida. O som das patas batendo contra o asfalto parecia uma batida metálica, e os faróis do carro iluminavam a cena de maneira surreal, como se estivéssemos em um pesadelo. A criatura estava ganhando cada vez mais velocidade, e eu não sabia até onde poderia ir. Era como se ela fosse capaz de voar, de se mover sem esforço algum, apesar de não ter asas. Ela parecia estar a um passo de alcançar o carro, e a sensação de que não conseguiríamos escapar de forma alguma era avassaladora.
Eu olhava para os meus amigos, todos tão assustados quanto eu, mas nenhum de nós sabia o que fazer. Todos queriam que eu acelerasse mais, mas parecia que não importava o quão rápido fossemos. A criatura estava sempre lá, não importa o que fizéssemos. Eu não sei como conseguimos finalmente escapar, mas depois de alguns minutos, algo fez a criatura desaparecer na escuridão. Não era uma simples fuga, foi como se a presença daquela coisa tivesse se dissipado em algum ponto, como se ela tivesse voltado para as sombras de onde havia saído. Eu parei o carro, e todos ficamos em silêncio. A adrenalina ainda corria em nossas veias, e ninguém sabia o que dizer. Estávamos assustados, não sabíamos se o que havíamos visto era real ou uma alucinação coletiva. Eu, pessoalmente, não queria acreditar no que havia acontecido, mas sabia que não podia negar aquilo. Algo que eu jamais imaginei ver estava ali, na frente de nós. Nos dias que se seguiram, o medo não foi embora. Eu não conseguia pensar em outra coisa. As pessoas na cidade comentaram sobre avistamentos semelhantes, mas ninguém queria acreditar. Alguns diziam que era apenas um animal selvagem, outros falavam sobre lendas de lobisomens, mas ninguém sabia ao certo o que realmente aconteceu naquela noite. O que eu sei é que o que vi foi muito mais do que um simples avistamento. Era uma criatura, algo que não pertence a este mundo. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Eu me tornei cético em relação a muitas coisas, mas essa experiência me fez repensar tudo o que achava saber sobre o mundo. Hoje, anos depois, ainda vejo a criatura em meus pesadelos. Às vezes, fico acordado à noite, olhando pela janela, esperando ver aqueles olhos vermelhos brilhando na escuridão. Eu sei que a maioria das pessoas não vai acreditar, que vão dizer que foi apenas um susto ou que nossa mente brincou conosco. Mas eu sei o que vi, e aquilo não foi uma ilusão. Eu vi um lobisomem, ou algo que parecia ser ainda mais aterrorizante do que qualquer lenda poderia descrever. Aquele encontro me marcou para sempre, e o medo que senti naquela noite é algo que nunca vou esquecer. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu nunca pensei que algo tão bizarro pudesse acontecer comigo, mas naquela noite de 1999, em Defiance, Ohio, minha vida mudou para sempre. Olho para trás e ainda tenho dificuldades em acreditar no que vi, no que vivi, e no que agora é conhecido como o lobisomem de Defiance. A história que vou contar pode parecer ficção para muitos, mas para mim, ela é um pesadelo que nunca se apagará. Às vezes, tenho a sensação de que estou vivendo um conto de terror, mas sei que o que aconteceu foi real. Era uma noite fria, sem nuvens, uma típica noite de outono. Eu estava voltando do trabalho, cansado, mas aliviado por mais um dia de serviço. Tinha o hábito de pegar a estrada rural, uma via mais tranquila, longe da movimentação da cidade. Não era uma estrada muito iluminada, mas eu gostava de dirigir ali, longe do barulho da cidade. À medida que me aproximava de uma área mais isolada, algo estranho começou a acontecer. O ar parecia mais denso, e o silêncio que envolvia o caminho parecia estar me sufocando. Isso nunca aconteceu antes, mas naquela noite, senti uma sensação incômoda, como se estivesse sendo observado. Foi então que eu vi algo se movendo nas sombras das árvores, na borda da estrada. Eu parei o carro imediatamente, os faróis iluminando a escuridão, tentando entender o que estava acontecendo. No começo, pensei que fosse um animal selvagem, um veado talvez, mas logo percebi que a figura não era nada normal. Ela não se movia de forma fluida como um animal. Era maior, mais imponente, e parecia estar de pé, observando. Aquilo não fazia sentido. Respirei fundo e, por um momento, pensei em sair do carro para investigar. Mas algo dentro de mim me dizia para não fazer isso. O coração disparado, eu liguei o carro novamente e segui adiante, tentando ignorar o que vi. Mas, conforme fui me afastando, percebi que algo estava errado. O som de passos pesados, como se algo estivesse seguindo o carro, ecoava na estrada silenciosa. Eu acelerei,
mas o som não parava. Olhei pelo espelho retrovisor e então vi os olhos, vermelhos e brilhantes, refletindo os faróis do meu carro. A criatura estava atrás de mim, correndo com uma velocidade impossível para qualquer animal. Meu coração quase parou. Eu acelerei ainda mais, mas a criatura parecia estar acompanhando o carro sem esforço, como se estivesse voando ou correndo a uma velocidade sobrenatural. Aquela sensação de pavor se apoderou de mim. Eu olhei rapidamente para os lados, tentando encontrar algo que me ajudasse, algum abrigo, qualquer coisa. Mas não havia nada além de árvores e mais escuridão. Eu estava perdido, e aquela criatura estava me perseguindo, mais rápido do que qualquer ser humano ou animal poderia. A cada instante, o som de suas garras batendo contra o chão ficava mais próximo, mais ameaçador. Eu já não sabia se era um pesadelo ou se aquilo realmente estava acontecendo. Minha mente tentava racionalizar, mas a realidade era mais aterrorizante do que qualquer explicação lógica. Quando finalmente cheguei em casa, fui recebido por minha esposa e filhos, mas estava completamente em choque. Não sabia o que dizer a eles, não conseguia encontrar palavras para descrever o que tinha vivido. Eu sabia que ninguém acreditaria em mim. A princípio, tentei afastar o medo, dizendo a mim mesmo que era apenas um susto, uma ilusão, talvez um erro de percepção causado pelo cansaço. Mas sabia, lá no fundo, que o que eu tinha visto era real, e estava determinado a descobrir o que realmente estava acontecendo naquela região. Nos dias seguintes, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. O que vi naquela noite não era algo que eu poderia simplesmente esquecer. Eu comecei a ouvir rumores na cidade, histórias sobre avistamentos semelhantes, mas ninguém queria admitir o que estava acontecendo. Algumas pessoas falavam sobre a lenda do lobisomem, mas para mim isso parecia algo distante, uma história contada para assustar crianças. Mas agora, com o que eu havia vivido, não pude mais ignorar as conexões. Na noite seguinte, minha esposa e eu decidimos sair para dar uma volta, tentando fugir do peso do que eu tinha experimentado. Mas, ao passar perto da mesma área da estrada, algo estranho aconteceu. Estávamos conversando, quando de repente, meus filhos gritaram do banco de trás do carro, apontando para algo no meio da estrada. Olhei para o lado, e lá estava de novo. A criatura. Agora, mais perto, mais nítida. Ela estava de pé, observando o carro, com aqueles olhos vermelhos brilhando. Não havia dúvida. Era a mesma criatura. Eu acelerei o carro, e, enquanto passávamos rapidamente, a criatura deu um salto, correndo atrás de nós, com uma velocidade impossível. Isso não podia ser real. Eu olhava para trás e via o ser, agora mais claro sob a luz dos faróis, uma figura monstruosa, que parecia ter a forma de um homem, mas com traços de lobo. Seus dentes eram enormes e afiados, e sua pele, coberta por pelos grossos, refletia uma luz sobrenatural. Agora, minha esposa e filhos estavam tão assustados quanto eu, e o medo que sentimos naquele momento foi indescritível. Voltamos para casa rapidamente, sem dizer uma palavra, mas com os corações batendo acelerados, o terror nos consumindo. Eu sabia que não podíamos mais ignorar o que estava acontecendo. As semanas seguintes foram um verdadeiro pesadelo. Moradores começaram a relatar avistamentos da criatura, sempre à noite, nas áreas rurais da cidade. Alguns afirmavam ter ouvido gritos, outros diziam que haviam visto a criatura, mas ninguém ousava se aproximar para investigar. Foi quando a polícia foi chamada para investigar um incidente mais sério. Um caçador local, que estava na mesma área onde eu havia visto a criatura, foi atacado por algo gigante. O caçador conseguiu escapar, mas descreveu o atacante como uma figura alta, com a forma de um homem, mas com garras e dentes de lobo. Ele também mencionou que a criatura parecia ter uma força sobrenatural e que ele mal conseguiu se defender. O medo tomou conta de todos, e a cidade começou a se fechar. Eu sabia que não estava sozinho nessa experiência. O que acontecia em Defiance estava além da compreensão. Os avistamentos se tornaram mais frequentes, e a cidade entrou em pânico. Algumas famílias começaram a abandonar suas casas, temendo o que poderia acontecer. As autoridades não tinham respostas, e com o tempo,
a história foi sendo abafada. Muitos começaram a acreditar que aquilo era uma lenda, uma história criada para assustar. Mas eu sabia que o que vi não era apenas uma história. O lobisomem de Defiance era real. Ele era um monstro, uma criatura de pesadelo que havia invadido nossa cidade. Eu tentei seguir em frente, mas a experiência nunca me deixou. Toda vez que passava perto daquela estrada, o medo voltava, e eu não conseguia deixar de pensar no que vi. Alguns dizem que a criatura ainda anda por lá, nas florestas ao redor da cidade, esperando pela próxima vítima. Eu não sei se isso é verdade, mas sei o que vi naquela noite, e isso nunca sairá da minha mente. A história do lobisomem de Defiance será para sempre parte de mim, uma lembrança horrível do que aconteceu naquele outono de 1999. Até hoje, as pessoas ainda falam sobre aquilo, e o medo continua pairando no ar, como uma sombra que nunca se apaga. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu nunca pensei que minha vida pudesse mudar tão drasticamente em uma noite de inverno. As coisas que aconteceram em 2006, em Sylvania, Michigan, me perseguem até hoje. Às vezes, ainda sinto o medo que senti quando vi aquela criatura, e, por mais que eu tente, não consigo apagar da minha memória aquele momento de pura aterrorizante realidade. O que começou como um simples trabalho nas colinas da minha fazenda acabou se transformando em um pesadelo que mudou minha visão sobre o mundo para sempre. Fui um dos primeiros a avistar o que hoje todos chamam de lobisomem de Sylvania. E, sinceramente, não sei como as palavras podem descrever algo tão horrível. Era janeiro de 2006, e a neve cobria tudo em um manto silencioso e imenso. O ar estava tão gelado que mal conseguia respirar direito enquanto dirigia até minha fazenda. Eu morava em uma área isolada, longe da cidade, e, naquela época, gostava da tranquilidade que a vida no campo proporcionava. Eu tinha o hábito de acordar cedo e sair para trabalhar, geralmente com o sol ainda fraco no horizonte. Naquele dia, como em todos os outros, eu estava indo alimentar o gado. A estrada que levava até minha propriedade ficava distante da movimentação das cidades vizinhas. Era uma estrada de terra cercada por árvores altas e florestas densas. Algo me dizia que não seria um dia normal. À medida que dirigia pela estrada, não podia deixar de notar que tudo estava muito quieto. O silêncio era profundo, mais do que o normal para uma manhã gelada. Eu estava acostumado com o som do vento entre as árvores e com os animais da região, mas hoje parecia que algo estava fora de lugar. Parei o carro por um momento, tentando ouvir algo que pudesse quebrar o silêncio inquietante. O único som que eu ouvia era o do vento frio batendo contra o vidro do carro. No entanto, algo me fez sentir que não estava sozinho. Enquanto observava as árvores à minha frente, algo na borda da estrada se moveu. No início, pensei ser apenas um veado, já que sempre via esses animais por ali. Mas quando olhei com mais atenção, percebi que não era um veado. Era uma figura muito maior, e não estava se movendo como um animal comum. Ela estava se arrastando de uma forma estranha, quase como se estivesse se erguendo para ficar de pé. Minha cabeça girou e um arrepio percorreu minha espinha. O ser tinha a silhueta de algo humano, mas seus contornos estavam distorcidos. A pele parecia coberta por pelos grossos, quase como um lobo, e, ao olhar mais de perto, notei que seus olhos brilhavam em um tom vermelho intenso. Eu não consegui entender o que estava vendo, mas uma sensação visceral de perigo tomou conta de mim. Era como se o meu corpo soubesse, instintivamente, que algo muito errado estava acontecendo. Eu olhei fixamente para aquele ser por alguns segundos, e foi o tempo suficiente para sentir um calafrio profundo. Quando dei ré e comecei a acelerar, o ser se moveu mais rápido, indo em direção à floresta com um salto que, honestamente, parecia impossível para qualquer animal.
Naquele momento, a única coisa que eu queria era sair de lá o mais rápido possível. Cheguei à minha fazenda em pânico, ainda com a imagem daquela criatura queimando em minha mente. No começo, não contei a ninguém. Fiquei em silêncio, tentando racionalizar o que eu tinha visto. Deve ter sido apenas uma alucinação, pensei comigo mesmo. Ou talvez tenha sido um urso ou algo que parecia muito estranho. Mas conforme o tempo passava, percebi que não era a única pessoa em Silvânia a ter avistado algo estranho. Durante as semanas seguintes, os rumores começaram a se espalhar. Fui ao mercado local e ouvi histórias de outras pessoas que tinham visto algo semelhante. Alguns falavam de uma criatura que os atacava à noite, enquanto outros descreviam um ser com olhos vermelhos e pelagem espessa. Mas o que mais me impressionou foi o relato de minha amiga, Mary, uma velha amiga que morava a algumas propriedades de distância. Ela me contou que, uma noite, ouviu gritos vindo da floresta enquanto estava em casa. A princípio, pensou que fosse apenas um animal selvagem, mas logo percebeu que o som era muito mais horrível, quase humano. Ela disse que sentiu uma presença, algo observando de perto, mas, ao olhar pela janela, não viu nada além da escuridão. A coisa toda se tornou cada vez mais real quando a morte dos animais começou a acontecer. O primeiro caso foi de uma fazenda perto da minha. Algumas cabras foram encontradas mortas, com marcas estranhas em seus corpos, como se algo com garras afiadas tivesse feito o ataque. O dono da fazenda, um velho caçador chamado Charles, ficou perturbado. Ele sabia o que eram essas marcas, mas ninguém queria acreditar nele. Ele chegou até a procurar rastros, mas não encontrou nada além de rastros humanos muito grandes e uma impressão de algo que parecia ter patas de lobo, mas com uma estrutura humana. A situação piorou quando, numa noite gelada, o policial Michael Harris se ofereceu para investigar os avistamentos. Eu sabia que ele estava apenas tentando dar explicações racionais, talvez com a esperança de achar algum animal selvagem, como um lobo, mas quando ele começou a patrulhar a área e viu por si mesmo o que estava acontecendo, a dúvida se instalou. Michael ficou tão perturbado que, dias depois, ele me contou que viu a criatura também, na mesma floresta onde eu a vi. Ele tentou atirar, mas, como ele disse, a criatura desapareceu antes que ele pudesse sequer disparar. Nunca vi nada assim, ele me disse, com uma expressão de medo genuíno. Aquelas palavras ecoaram em minha mente. Ele nunca acreditaria, mas agora ele sabia o que estava acontecendo. Naquela noite, a coisa piorou ainda mais. Os caçadores da região, incluindo Charles, organizaram uma patrulha para tentar caçar a criatura. Eu estava relutante em me envolver, mas o medo me dominava. Eu sabia que algo muito sério estava acontecendo. Saímos todos à noite, armados com rifles e lanternas, tentando seguir os rastros na neve. As árvores estavam quietas, mas a tensão no ar era palpável. E então, em um momento, ouvimos o som. Era um uivo profundo, vindo da floresta, algo que não fazia sentido. Nunca ouvi um lobo fazer um som tão humano. Foi quando vimos. A criatura, tão imensa e sombria, surgiu da escuridão, sua forma esquelética projetada contra o céu noturno. Seus olhos vermelhos brilharam intensamente, e sua pelagem densa cobria seu corpo em um manto sombrio. O ser se ergueu, com uma postura como a de um homem, mas com a ferocidade de um animal selvagem. Eu nunca senti um medo tão profundo em toda a minha vida. A criatura olhou para nós, e, por um momento, parecia saber exatamente o que estávamos pensando, como se nos estivesse desafiando. Em uma fração de segundo, ela desapareceu nas sombras, mais rápida do que qualquer ser humano poderia imaginar. Voltamos para a cidade sem dizer uma palavra, todos nós atonitos, sabendo que não tínhamos uma explicação para o que havíamos visto. Durante semanas depois daquele encontro, mais relatos surgiram. Pessoas afirmavam ver a criatura nas colinas ao redor de Silvânia, outras ouviam os uivos durante a noite. As autoridades locais tentaram abafar os rumores, mas o medo já estava instalado. O lobisomem de Silvânia tornou-se uma lenda, um pesadelo que a cidade nunca esqueceria. E eu nunca mais olhei para as florestas da mesma forma.
Sabia que algo estava lá, algo que ninguém poderia explicar, e que, talvez, nunca fosse explicado. Até hoje, as pessoas ainda falam sobre aquele inverno em Silvania. A história do lobisomem continua a assombrar a cidade, e o que aconteceu naquela época permanece como um mistério sem solução. A criatura pode ter desaparecido, mas o medo que ela deixou nunca se apaga. E, sinceramente, eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. O que vi em Silvania ainda assombra meus sonhos e me faz questionar o que mais está escondido nas sombras da nossa realidade. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. A primeira vez que ouvi falar do lobisomem de Black River Falls foi em uma noite comum, quando eu e meus amigos estávamos jogando pôquer na casa de um deles. Eu sempre achei que essas histórias de monstros, lobisomens e coisas sobrenaturais eram apenas lendas que as pessoas contavam para assustar os outros ou criar um pouco de mistério, mas aquela noite mudaria tudo para mim. Era outono de 2004, e a cidade de Black River Falls, em Wisconsin, era tão tranquila e pacata como sempre. Conhecida por suas grandes florestas e a calmaria que tomava conta da cidade, o maior perigo por lá eram os animais selvagens, como os veados e ursos. Nunca imaginei que algo como um lobisomem poderia realmente existir, ou pior, que um dia eu seria parte de uma história que os moradores de Black River Falls jamais esqueceriam. A história começou a se espalhar rapidamente depois que um grupo de caçadores locais teve um encontro estranho nas florestas ao redor da cidade. Não demorou muito até que o assunto estivesse nas rodas de conversa. Eu me lembro de ouvir o velho Charles, um dos caçadores mais experientes da região, falando com um tom grave sobre o que viu. Ele, junto com outros 3 homens, estava caçando nas colinas quando viram uma figura estranha na floresta. A princípio, pensaram que fosse um urso, mas conforme se aproximaram, perceberam que o que estava diante deles era muito maior e mais ameaçador. Eu não estava lá para ver com meus próprios olhos, mas ouvi os detalhes diretamente da boca dos caçadores, e, mesmo assim, me era difícil acreditar. Eles disseram que a criatura tinha a aparência de um homem, mas seu corpo estava coberto por pelos espessos e sua postura era ereta, como a de um ser humano, mas suas mãos e pés eram enormes, com garras afiadas. Os olhos da criatura, segundo Charles, brilhavam intensamente, como se estivesse observando cada movimento dos caçadores. Quando um deles disparou a arma, o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém poderia explicar. A criatura, ao invés de cair, simplesmente rugiu e desapareceu na escuridão da floresta com uma velocidade assustadora. Após o relato dos caçadores, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Nos dias seguintes, outros começaram a falar sobre ter visto algo incomum nas florestas ao redor de Black River Falls. Alguns moradores disseram ter ouvido uivos, mas o mais aterrador foram os relatos de animais desaparecendo. Cães, gatos e até gado foram encontrados mortos, com feridas profundas, como se algo muito forte e com garras poderosas os tivesse atacado. Eu tentei afastar essas histórias da minha cabeça, até que algo aconteceu que me fez repensar tudo. Na noite de 28 de outubro, meu amigo Ryan e eu decidimos fazer uma caminhada pela floresta. Ryan era um tipo aventureiro, sempre buscando novos lugares para explorar, e eu, um pouco mais cético, aceitei acompanhá-lo, mesmo sabendo das histórias circulando na cidade. Estávamos em busca de alguma diversão, longe das noites entediantes da cidade pequena, e a floresta à noite, com sua escuridão densa e o vento frio, sempre foi um lugar misterioso e excitante. Caminhamos por algumas horas, conversando e ignorando as lendas locais, até que, de repente, uma sensação estranha tomou conta de mim. Algo no ar parecia diferente. O vento, que antes estava constante, parou. O silêncio foi opressor. Eu tentei manter a calma, mas, como se algo estivesse me observando, comecei a sentir uma presença. Foi aí que ouvimos um som. Não era o som de um animal comum, como um veado ou um esquilo. Era algo mais profundo, mais selvagem, um som gutural que parecia vir de algum lugar distante,
mas se aproximando rapidamente. Ryan, com o olhar de um verdadeiro aventureiro, insistiu que fosse apenas um lobo, mas algo no meu instinto me dizia que não era apenas isso. A tensão na minha mente aumentava a cada passo. O som se intensificava e, de repente, um uivo imenso cortou o ar, seguido de um estrondo, como se algo pesado tivesse batido contra o solo. Foi como se a terra tivesse tremido. Nós dois paramos imediatamente. Ryan virou-se para mim com um sorriso nervoso e disse: "Você ouviu isso?" Eu só consegui balançar a cabeça, incapaz de responder. O som estava agora mais próximo, e eu podia jurar que estava ouvindo algo se movendo na escuridão, algo grande, algo que não poderia ser explicado por um simples lobo. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, vimos, surgindo das sombras, quase como se fosse parte da própria noite, apareceu a criatura. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela tinha uma altura imensa, seus músculos eram visíveis mesmo na penumbra, e sua pele coberta de pelos escuros reluzia sob a luz da lua. Seus olhos eram vermelhos, brilhando intensamente, e seus dentes, grandes como facas, se destacavam na escuridão. Era um ser impossível, uma mistura de homem e lobo, com uma ferocidade que parecia transbordar. Ryan, normalmente tão audacioso, ficou paralisado de medo. Eu, no entanto, entrei em modo de sobrevivência. Peguei meu celular, mas não consegui nem mesmo apertar o botão de chamada. As mãos estavam suadas, meu corpo inteiro tremia de tal forma que mal conseguia me mover. A criatura nos observava, mas parecia indecisa. Ela não estava nos atacando, mas também não estava se afastando. A tensão era insuportável, e eu sabia que tínhamos que agir. A partir de um impulso desesperado, gritei para Ryan correr, mas, antes que eu pudesse me mover, a criatura rugiu de uma forma tão intensa que fez as árvores ao redor tremerem. Corremos, sem olhar para trás, atravessando a floresta escura, ouvindo os passos pesados da criatura atrás de nós. O som dos galhos se quebrando sob seus pés era como uma ameaça constante. Sentia meu coração batendo forte no peito, mas nem me atrevia a olhar para trás. A única coisa que importava era a distância entre nós e aquilo que, a cada passo, se aproximava mais. Conseguimos chegar ao limite da floresta, ofegantes e assustados, mas a criatura não nos seguiu além disso. Ryan e eu mal conseguimos falar após o ocorrido. A adrenalina nos deixou sem palavras. Eu sabia que tínhamos acabado de viver algo que nunca poderíamos explicar, e algo que nunca seria aceito por qualquer pessoa que não tivesse presenciado. Mas, no fundo, sabíamos o que vimos. Nos dias seguintes, o medo tomou conta da cidade. Outros moradores começaram a relatar avistamentos semelhantes, e logo os ataques aos animais se tornaram mais frequentes. O que antes era apenas uma história sobre um lobisomem, agora parecia algo muito mais real. Até as autoridades locais começaram a investigar o que estava acontecendo, mas nunca encontraram nenhuma explicação plausível. Alguns diziam que era um urso, outros acreditavam que poderia ser algum tipo de animal selvagem desconhecido, mas nenhum deles parecia tão grande e tão humano. O que realmente aconteceu naquela noite, e o que ainda poderia estar à espreita nas florestas de Black River Falls, permanece um mistério. Até hoje, a lenda do lobisomem de Black River Falls continua a assombrar a cidade. Eu, por minha parte, nunca mais olhei para as florestas da mesma forma. Sei o que vi, e sei que, às vezes, as lendas são muito mais do que apenas histórias para assustar. Elas podem ser bem reais, e em Black River Falls, o lobisomem ainda ronda, esperando o momento certo para se mostrar novamente. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Tudo começou quando um pescador, chamado Tom Harris, apareceu em nossa pequena cidade com uma história que não parecia real. Ele nos contou que,
durante uma de suas pescarias no lago perto da floresta, viu uma criatura estranha. A princípio, ninguém deu muita atenção à história. Tom era um bom homem, mas sempre gostou de exagerar nas histórias, e esse conto não parecia diferente. Ele disse que, enquanto pescava perto da margem do lago, viu uma figura enorme, coberta de pelos, com um formato humanoide. Seus olhos, segundo ele, brilhavam como se refletissem a luz da lua, e a criatura o observava de longe, antes de desaparecer na floresta com uma velocidade impressionante. Muitos acharam que Tom estava apenas tentando atrair atenção, ou que, quem sabe, ele tinha bebido demais naquela noite. No entanto, alguns começaram a falar sobre o que ele descreveu. Será que ele viu um urso? Diziam alguns. Eu mesmo, naquele momento, era cético. Urso, lobo, ou qualquer outra coisa que ele tivesse visto na escuridão, não parecia tão assustador quanto ele dizia. Porém, o que aconteceu depois não dava para ignorar. Nos dias que se seguiram, mais relatos começaram a surgir. Pessoas que se aventuravam nas trilhas próximas ao lago começaram a falar sobre ver algo estranho. Um desses relatos me chegou pelos lábios de Marta, uma mulher idosa da cidade. Ela tinha um gato, o qual sempre vagava pelas redondezas da casa dela, mas, uma manhã, o felino desapareceu sem deixar rastro. Ela jurava que algo a havia levado. Eu não acreditava na história, mas aquilo me fez ficar mais alerta. Em uma tarde fria, estava caminhando pela cidade com meu amigo John quando encontramos o fazendeiro Hank. Ele parecia mais agitado do que o normal. Hank, que morava nas colinas perto da floresta, sempre fora o tipo de homem calmo, mas daquela vez parecia perturbado. Ele nos contou que em uma das suas caminhadas de rotina pela cerca de sua propriedade, encontrou marcas estranhas nas árvores. Eram marcas profundas, como se algo tivesse arranhado a casca com uma força imensa. Não são marcas de urso, disse ele com a voz tremendo. Essas marcas não são naturais. O mistério parecia crescer a cada dia, e as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas quando um dos nossos amigos, o jovem Billy, desapareceu. Billy era um rapaz destemido e, no dia em que ele sumiu, decidiu dar uma caminhada pela floresta para coletar lenha. Ele nunca voltou. Uma busca foi organizada, mas não havia sinais dele. Tudo o que encontramos foi uma marca de pegada enorme perto do rio, e o rastro desapareceu ali. Não havia mais nada. Nada que pudesse explicar o que aconteceu com ele. Foi então que a verdadeira tensão se espalhou pela cidade. As pessoas começaram a trancar suas portas à noite, e os mais velhos começaram a contar histórias sobre uma criatura que já havia sido avistada em tempos antigos nas florestas, mas que, por algum motivo, parecia ter voltado. O nome dado a essa criatura? Lobisomem. Eu sei, parece loucura, mas as coisas que vi e as evidências que encontrei não me deixam duvidar de que havia algo sobrenatural naquelas florestas. Lembro-me de uma noite em que estava voltando para casa, quando ouvi um som estranho vindo da floresta. Era um uivo, mas não qualquer uivo. Era um som profundo, que parecia ressoar dentro de mim, como se a própria terra estivesse vibrando. Eu parei na estrada, tentando entender o que estava acontecendo, mas a sensação de estar sendo observado foi intensa. Não sei quanto tempo fiquei parado ali, mas, de repente, algo se mexeu na sombra. Um ser alto, com pelos espessos e grandes olhos brilhando na escuridão, apareceu na borda da floresta. Não consegui entender direito o que vi, mas era inconfundível. Ele era enorme, mais alto do que qualquer homem que eu já tenha conhecido, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que me congelou no lugar. Não sei como reagi, mas lembro de sair correndo, sentindo a adrenalina me tomar por completo. Quando cheguei em casa, mal consegui falar. Eu sabia que algo estava errado, mas ninguém acreditou em mim. Era um animal qualquer, David, disseram eles. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquilo não era uma explicação suficiente. Nos dias que se seguiram, mais avistamentos aconteceram, e a cidade ficou em pânico. Cada pessoa parecia ter sua própria história, cada uma mais aterrorizante que a outra. O lobisomem de Huron, como as pessoas começaram a chamá-lo, era uma figura que se tornava mais real a cada dia.
As pegadas nas florestas, as marcas nas árvores, e os uivos cada vez mais frequentes estavam se tornando parte do nosso cotidiano. Em uma noite particularmente fria, uma equipe de investigadores foi enviada para a floresta para tentar encontrar alguma explicação lógica para o que estava acontecendo. Eles acamparam em um ponto afastado, perto do local onde Billy havia desaparecido, e estavam prontos para passar a noite. Eu, curioso, decidi acompanhar a expedição. Mal sabia eu que aquela noite mudaria minha vida para sempre. Durante a noite, enquanto estávamos ao redor da fogueira, ouvimos um som. Não era um som comum, mas algo que fazia as árvores ao redor tremerem. Era o mesmo uivo, mas agora mais próximo, mais intenso. Todos nós ficamos em silêncio, tentando compreender o que estava acontecendo. Então, como se fosse uma sombra se movendo entre as árvores, vimos a criatura. Ela era a mesma que eu tinha visto, mas agora muito mais próxima, com seus olhos vermelhos brilhando de ódio. Não havia mais dúvidas. O lobisomem de Huron estava ali. Fugimos, é claro. Ninguém ficou para enfrentar aquilo. Mas, ao olhar para trás, eu soube que o que tinha visto não era uma ilusão. Algo sobrenatural estava nos observando, e a floresta de Huron guardava um segredo que jamais seria revelado. Hoje, anos depois, muitas pessoas da cidade ainda se perguntam o que realmente aconteceu. Eu, por minha parte, não tenho mais dúvidas. O lobisomem de Huron existe, e a história dele ainda assombra minha mente. Enquanto eu viver, nunca mais vou esquecer os olhos vermelhos que brilharam naquela noite. E sei que, de alguma forma, ele ainda está lá, esperando na escuridão da floresta. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Meu nome é Samuel, e o que vou contar aconteceu em 1989, quando eu morava em El Cornell, Wisconsin. Naquela época, eu trabalhava como entregador e passava boa parte do meu tempo dirigindo pelas estradas da região, incluindo a famosa Bray Road. Para nós, moradores locais, aquela estrada era só mais um caminho entre as fazendas e pequenas comunidades. Nada de especial. Mas tudo mudou naquele ano, quando estranhos eventos começaram a acontecer e deixaram marcas profundas na minha vida. Era uma noite fria de outubro, e eu estava voltando para casa após um longo dia de trabalho. O céu estava limpo, com a lua cheia iluminando o campo ao redor. Eu dirigia devagar, já que a estrada era cheia de curvas e cercada por árvores densas. Foi então que algo estranho chamou minha atenção. No acostamento, vi uma figura agachada, aparentemente mexendo em algo no chão. A princípio, pensei que fosse um animal selvagem, talvez um coiote, mas conforme me aproximei, percebi que aquilo era muito maior. Parei o carro alguns metros à frente e, com o motor ainda ligado, tentei observar melhor. O que vi naquela noite ainda me assombra até hoje. A figura se levantou lentamente, revelando uma forma humanoide, mas coberta de pelos grossos e escuros. Sua cabeça era alongada, com orelhas pontudas e um focinho que lembrava o de um lobo. Os olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, refletindo a luz dos faróis do meu carro. Eu estava paralisado, incapaz de me mover ou desviar o olhar. A criatura me encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade, antes de dar alguns passos em minha direção. Foi o som de suas garras arranhando o asfalto que me tirou do transe. Com o coração disparado, engatei a marcha e acelerei o mais rápido que pude. Enquanto dirigia, olhei pelo retrovisor e vi a criatura correndo atrás do carro, em uma velocidade que nenhum ser humano seria capaz de alcançar. Felizmente, ela desistiu antes de me alcançar, desaparecendo novamente na escuridão da estrada. Quando cheguei em casa, trancafiei todas as portas e janelas, tentando processar o que havia acabado de acontecer. No dia seguinte, contei minha experiência para alguns amigos na cidade. Como esperado,
A maioria riu e disse que eu devia estar cansado ou que tinha confundido um animal com algo sobrenatural. No entanto, uma pessoa, Kelly, não riu. Ela me puxou de lado e revelou que havia passado por algo parecido algumas semanas antes. Kelly estava dirigindo sozinha à noite quando viu a mesma criatura correndo ao lado de seu carro. Ela descreveu os olhos brilhantes, a postura ereta e a velocidade assustadora com a qual a criatura se movia. Era impossível ignorar as semelhanças entre nossas histórias. Nos dias que se seguiram, mais relatos começaram a surgir. Um fazendeiro chamado Hank nos contou que encontrou sua cerca de arame farpado completamente destruída e rastros enormes que levavam em direção à floresta. Ele também mencionou que um de seus bezerros havia desaparecido na mesma noite. Outros moradores começaram a falar sobre ruídos estranhos durante a madrugada, uivos que não pareciam de nenhum animal conhecido na região. A situação ficou ainda mais tensa quando começaram a surgir notícias de animais mutilados em fazendas próximas. Cães, gatos e até mesmo gado eram encontrados mortos de maneiras brutais, como se algo com uma força imensa tivesse atacado sem piedade. As marcas de mordidas e arranhões eram maiores do que as de qualquer predador que conhecíamos. Os fazendeiros estavam apavorados, muitos passando a patrulhar suas propriedades armados durante a noite. Um dos momentos mais assustadores para mim aconteceu cerca de um mês depois do meu encontro inicial. Eu estava novamente na Bray Road, desta vez durante o dia, tentando reunir coragem para revisitar o local onde vi a criatura. Enquanto caminhava pelo acostamento, encontrei algo que me deixou arrepiado. No chão, havia marcas profundas de garras, como se a criatura tivesse arranhado o asfalto com força descomunal. Perto dali, encontrei rastros que pareciam ser de um lobo gigante, mas com uma forma bizarra, como se a criatura alternasse entre caminhar sobre 4 patas e 2. Com o tempo, a história começou a ganhar notoriedade. Jornalistas e curiosos começaram a visitar El Cornell, querendo ouvir os relatos e investigar o caso. Foi assim que conheci Linda Godfrey, uma repórter local que estava cobrindo os acontecimentos para um jornal. Ela ouviu minha história com atenção, sem fazer julgamentos, e me garantiu que não era o único a ter vivenciado algo tão assustador. Linda começou a compilar relatos de diversas pessoas, e as semelhanças entre eles eram impressionantes. Enquanto Linda investigava o caso, os avistamentos continuavam. Uma das histórias mais perturbadoras veio de um grupo de adolescentes que estavam explorando a floresta à noite. Eles afirmaram ter visto a criatura de perto, escondida entre as árvores, observando-os em silêncio. Quando perceberam sua presença, ela começou a persegui-los, e eles só conseguiram escapar ao correrem para a estrada principal. O caso do lobisomem de Bray Road, como ficou conhecido, se tornou um dos mais falados na região. Apesar disso, muitos ainda eram céticos, atribuindo os avistamentos a alucinações, histeria coletiva ou até mesmo brincadeiras elaboradas. No entanto, para aqueles de nós que viram a criatura com nossos próprios olhos, não havia dúvida de que algo real e perigoso estava à solta. Hoje, mais de 30 anos depois, ainda penso naquela noite em que vi a criatura pela primeira vez. Muitas perguntas permanecem sem resposta. O que era aquele ser? Um animal desconhecido? Uma manifestação sobrenatural? Não sei. Tudo o que sei é que nunca mais olhei para Bray Road da mesma maneira. E embora os avistamentos tenham diminuído ao longo dos anos, há quem diga que o lobisomem ainda está lá, escondido nas sombras, esperando o momento certo para se revelar novamente. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Tudo começou com rumores. Os vizinhos comentavam sobre pegadas gigantes encontradas nas margens do rio perto da floresta.
Alguns caçadores experientes juravam ter ouvido uivos incomuns, diferentes dos de qualquer lobo ou coiote da região. Mas ninguém dava muita importância a essas histórias, parecia mais um caso de exageros contados ao redor da fogueira. Porém, uma noite, o silêncio pacífico que conhecíamos foi quebrado de uma maneira que nunca esquecerei. Era uma noite quente de julho, e eu estava sentado na varanda, olhando para o campo sob a luz do luar. A brisa era leve, e tudo parecia calmo. Sara já tinha ido dormir, e meus pais estavam lendo dentro de casa. Foi então que ouvi algo estranho vindo da floresta. Era um uivo, mas não era como o de um lobo. Era mais profundo, mais rouco, quase como se um homem estivesse tentando imitar o som de um animal. Fiquei atento, tentando localizar a origem, mas o som desapareceu tão rápido quanto veio. No dia seguinte, enquanto ajudava meu pai a consertar a cerca no lado oeste da propriedade, encontramos algo que nos deixou intrigados. Grandes pegadas no solo, indo e vindo entre o campo e a floresta. As marcas eram profundas, indicando que o animal que as fez era pesado. Mas o que realmente nos chamou a atenção foi o formato. Pareciam patas de lobo, mas com características humanas, como se um pé humano tivesse se fundido com uma garra de animal. Meu pai, sempre cético, riu e disse que provavelmente era um urso com alguma deformidade, mas algo naquela explicação não me convenceu. Naquela noite, acordei com um barulho estranho vindo do celeiro. Era como se algo estivesse arranhando a madeira. Peguei minha espingarda e fui investigar, tentando não fazer barulho. Quando cheguei ao celeiro, vi que a porta estava parcialmente aberta, embora eu tivesse certeza de que a havia trancado mais cedo. Entrei devagar, com a lanterna em uma mão e a arma na outra. O cheiro era estranho, uma mistura de pelo molhado e algo podre. Olhei ao redor e notei que algumas das ovelhas estavam agitadas, mas não havia sinal de um intruso. Então, ouvi um som atrás de mim, algo como um grunhido baixo e ameaçador. Me virei rapidamente, mas não vi nada. O silêncio era opressor, e meu coração batia tão forte que parecia ecoar no celeiro. Saí dali o mais rápido que pude, trancando a porta novamente e voltando para casa. Na manhã seguinte, encontramos uma das ovelhas morta, com marcas profundas de garras em seu corpo. O ataque foi tão brutal que parecia impossível ter sido obra de um predador comum. Foi quando comecei a perceber que algo estava realmente errado. Nos dias seguintes, os relatos na região aumentaram. Um vizinho, o Sr. Daniels, encontrou sua cerca completamente destruída e seus porcos desaparecidos. Outro morador relatou ter visto uma figura alta e peluda andando entre as árvores ao entardecer. Algumas crianças que brincavam perto do rio voltaram para casa aterrorizadas, dizendo que viram um monstro observando-as da margem oposta. As descrições eram sempre semelhantes: uma criatura alta, musculosa, coberta de pelos escuros, com olhos que brilhavam na escuridão. A coisa ficou pessoal para mim em uma noite particularmente assustadora. Estava sozinho em casa, já que meus pais tinham ido visitar parentes em outro condado, e Sara estava na casa de uma amiga. Decidi ficar acordado até tarde, lendo e ouvindo música. Por volta da meia-noite, ouvi um som de passos pesados do lado de fora. A princípio, pensei que fosse o cachorro do vizinho, que às vezes vinha até nossa propriedade, mas logo percebi que os passos eram muito mais fortes, como se algo grande estivesse andando lá fora. Apaguei as luzes e fui até a janela, tentando espiar sem ser visto. Foi quando vi a silhueta. Era enorme, com mais de 2 metros de altura, e estava parada perto da cerca, olhando diretamente para casa. Meu sangue gelou. Mesmo na escuridão, consegui distinguir as orelhas pontudas, o focinho alongado e os olhos brilhantes. A criatura parecia estar estudando a casa, como se soubesse que eu estava lá dentro. Peguei a espingarda e apontei para a porta, esperando que ela se aproximasse, mas, após alguns minutos, ela simplesmente se virou e desapareceu na direção da floresta. Na manhã seguinte, encontrei marcas de garras na porta dos fundos e pegadas semelhantes às que vimos antes, só que agora muito mais próximas da casa. Contei o que aconteceu aos meus pais, e meu pai finalmente concordou em avisar o xerife.
Embora ele ouvisse nossos relatos, o xerife parecia cético, atribuindo os acontecimentos a um urso ou outro animal selvagem. Ele prometeu patrulhar a área, mas nunca encontrou nada. Com o tempo, os avistamentos continuaram, e a tensão na comunidade aumentava. Alguns moradores começaram a carregar armas o tempo todo, e ninguém mais saía à noite sem necessidade. Um fazendeiro local chegou a instalar armadilhas ao redor de sua propriedade, mas, curiosamente, elas nunca capturaram nada, embora continuassem encontrando pegadas e sinais de destruição. O ápice aconteceu algumas semanas depois. Um grupo de jovens decidiu explorar a floresta à noite, desafiando o medo e a lógica. Armados com lanternas e um gravador, eles esperavam capturar algo para provar que a criatura era real. Na manhã seguinte, um dos garotos voltou correndo para a cidade, pálido e tremendo. Ele contou que o grupo havia encontrado a criatura em uma clareira e que ela os perseguiu por quase 1 quilômetro antes de desistir. Eles perderam o gravador e outros equipamentos na fuga, mas a descrição que deram coincidia com o que muitos de nós já havíamos visto. Depois desse incidente, as coisas começaram a se acalmar. A criatura, seja lá o que fosse, parecia ter desaparecido, ou pelo menos deixado de rondar nossas propriedades. Até hoje, muitos acreditam que era apenas um animal selvagem mal identificado, enquanto outros, como eu, têm certeza de que era algo além da nossa compreensão. Seja o que for, espero nunca mais cruzar com aquilo novamente menino. Se você ficou tão fascinado e assustado quanto eu, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais conteúdo misterioso vindo por aí, e você não vai querer perder. Se você já viveu algo estranho ou conhece alguém com uma história de arrepiar, compartilhe nos comentários. Quem sabe a próxima história não venha de você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuidado com o que está além da sua visão, e não abra livros antigos demais.